Tudo bem? Meu nome é Andressa Salviano, técnico do Seguro Servidor Público Federal. Na aula de hoje vamos estar falando 10 curiosidades, 10 fatos, 10 aspectos sobre o salário família. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto ou sobre vídeos passados das aulas que eu já ministrei aqui, só deixar aí para mim nos comentários. Não se esqueça de inscrever, se você não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações das novas aulas, dos novos vídeos, dos novos conteúdos que eu publicar aqui. Também me acompanhe lá no Instagram, vamos ficar mais pertinho. Se você também ainda não está no meu grupo de estudo gratuito no WhatsApp, faça parte, deixa eu quero aí, que eu deixo o link para você, tá bom? E só lembrando que as aulas que eu trago aqui, o conteúdo que eu trago aqui, cada vez que você assistir o conteúdo, é legal você assistir me vendo e também vendo os slides, eu deixo os slides passando na tela para complementar, porque eu tenho gatos, moro em apartamento, às vezes faz barulho no vizinho, alguma coisa, eu posso esquecer de algum termo, ou falar até mesmo alguma coisa errada, eu sou ser humano, mas aí no banner tá a letra da lei, tá certinho, artigo, letra da lei e tudo mais, para complementar o seu aprendizado, tá bom? Também na segunda vez, terceira vez, porque é importante, você passe em um concurso público, a repetição, tá? A repetição leva à perfeição. Então, você tá lá na sua casa lavando uma louça, fazendo uma comida, cuidando dos filhos e tal, seja um final de semana, você vai ouvindo e vai fazendo o serviço ali e tal, e também é uma forma de estudar. Eu também não era muito de assistir videoaula nesse concurso da INSS 2022, nos primeiros concursos que eu passei do Detran, Polícia Científica, eu assistia videoaula e fazia as questões, agora nesse eu fiz o método reverso, que é o que? Mais questões, né? Fiz por muitas questões do que teoria. Só vi teoria de direito previdenciário, para quem já viu aí como eu fui aprovada nesse concurso. Mas quando eu tava às vezes ali lavando uma louça, fazendo um almoço, eu deixava o videoaula rodando como forma de revisão para ali eu fixar o conteúdo, tá? Isso fica aí a dica para você. Então vamos estar falando do que? Do salário família, 10 aspectos, fatos aí do salário família. Primeira coisa que você deve saber sobre o salário família, que ele não é para todos os segurados da Previdência Social, não. Ele é para o segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Só para esses três, Andressa? De princípio, sim. A gente vai ver que alguns segurados aposentados também têm direito a esse benefício caso venha adotar ou ter um filho até a idade de 14 anos, tá? Mas, a princípio, é para esses segurados. Então, você tem que decorar, tem que saber que só são para esses três segurados: empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Artigo 65 da Lei 8.213 de 91, que é lei que é abordada no seu edital, muito cobrada no concurso do INSS, por isso é importante você saber, diz assim: o salário família será devido mensalmente, então ele é mensal, um valor mensal, a quem? Ao segurado. Ele é um benefício pago devido ao dependente, né, que é o filho aí, o enteado, o menor tutelado, até 14 anos, mas ele é pago para quem? Para o segurado, diferente dos outros benefícios que a gente viu, pensão por morte e auxílio reclusão, que é pago aos dependentes. Esse já é um benefício pago ao segurado. Fique atento nisso, que pode ser objeto da sua prova. Empregado, inclusive o doméstico, é o trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Já na instrução normativa, artigo 362, diz que o salário família é o benefício pago mensalmente na proporção do respectivo número de filho, enteado ou menor tutelado. Então, aquele menor tutelado ali, que você tem a tutela, a guarda desse menor, ou até mesmo o enteado. O enteado é aí a pessoa que se casou com uma outra pessoa, né, ou tem união estável com o companheiro ali e já tem filhos de outra relação anteriores, o enteado, mas quem cuida é aquela pessoa do novo relacionamento. Agora, seria no caso de madrasta, padrasto, essas coisas assim. Então, esse enteado e o menor tutelado também, mas eles daí têm que comprovar a dependência econômica. Até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, independente de carência. Então, também é até 14 anos. Receber, independente da idade, se ele for inválido, que é a exceção. O aposentado por invalidez
ou por idade e os demais aposentados com 65 anos. Então, o aposentado por invalidez, ele pode aposentar em qualquer época. Ocorreu invalidez, ocorreu um acidente, alguma coisa, ele pode se aposentar, não pode? Ele também tem o direito ao salário família, o aposentado por invalidez. O aposentado por idade, a gente sabe que antigamente a idade era menor. Agora é 62 anos para mulher, 65 para o homem. Então, aposentado por idade, tá aposentado por idade, também tem direito ao salário família. Os demais aposentados com 65 anos ou mais, se do sexo masculino, e 60 anos ou mais, se do sexo feminino, terão direito ao salário pago junto com a aposentadoria. Então, os aposentados, eles também têm direito a um salário família, tá? Desses segurados aí, segurado empregado, doméstico, avulso, terão direito também, se tiverem aposentado nessas categorias aqui, como eu falei para vocês. Existe uma portaria ministerial. Essa portaria é que define o valor aí, até que limite que o segurado ele deve receber para poder fazer jus a esse benefício aí, tá? Tem esse requisito. E prestar atenção, que às vezes na sua prova só vem valor fixado em portaria ministerial. Você acha que tá errado? Fala, o que é isso, portaria ministerial? Agora, você tá vendo aqui a letra da instrução normativa e vai saber que muitas vezes na prova só vem isso. Valor fixado em portaria ministerial. Esse valor fixado, que é o limite ali que pode receber, é de até R$ 1.819,26. O segurado ele pode ter um salário de até R$ 1.819,26 para o ano de 2024. Esse valor é sempre mudado, tá? Muitas vezes eu não coloco na apostila, porque se a Sebrasp, a FCC, quem for a banca examinadora, ela geralmente traz, tá, esse valor, uma tabelinha lá com os valores lá para você não precisa ficar decorando esse valor. E qual que é a cota? O valor da cota é R$ 62,04. Lembrando também que esse valor é referente a 2024, porque já estamos no final do ano e vem 2025, aí muda o valor. Mas então a cota do salário família, ela é uma cota relativamente baixa em relação aos outros benefícios previdenciários, pensão por morte, aposentadoria e assim por diante, não é verdade? O valor da cota do salário família por dependente deve corresponder àquele estabelecido, como eu falei para você, em portaria ministerial vigente no meio de pagamento do fato gerador. Sempre o fato gerador ali, que é ter o filho menor de 14 anos. No caso aqui do salário família. O enteado menor tutelado devem ter sua dependência econômica comprovada, como eu tinha falado no começo do vídeo. Eles têm que comprovar essa dependência. Não tem a dependência presumida, por exemplo, como filho, entendeu? Não tem essa dependência presumida, então tem que comprovar. E para receber e ter direito ao salário família, não é apenas, eu tenho um filho menor de 14, então vou receber, Andressa. Não é bem assim. Temos que, por exemplo, para o segurado empregado doméstico, basta apresentar a certidão de nascimento do filho. A lei não estabelece mais coisas. Acho que foi um erro do legislador, só colocou, a gente não sabe, né? Só colocou isso para o segurado empregado doméstico. Mas para o trabalhador avulso e para o segurado empregado, é condicionada a apresentação de certidão de nascimento do filho ou documentação relativa ao equiparado ou inválido, e a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento, artigo 67. Ou seja, tem que apresentar, né, além do certidão de nascimento, que esse filho frequenta a escola, que esse filho menor aí, que a gente vai ver de 4 anos também, que ele tomou, né, aquela vacinação obrigatória, que tem a carteirinha de vacina e tal, que é com aquilo que você comprova. É importante esses outros aspectos para quem? Para o empregado e trabalhador avulso. Andressa, e quem que tem essa obrigação, você pode perguntar, de pagar o salário família? Na verdade, o empregador doméstico, o empregador da empresa aí, né, que paga e depois a Previdência compensa. Então, o artigo 68 fala assim: as cotas do salário família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente junto com o salário. Então, já paga o salário, já paga a cota ali, né, de 62 e pouquinho do salário família, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições conforme o regulamento. A empresa ou empregador doméstico conservarão durante 10 anos os
comprovantes de pagamento e as cópias de certidão correspondente para a fiscalização da Previdência. Então, ocorre a fiscalização, eles têm que manter, a empresa tem que manter isso por 10 anos. Por que eu enfatizei 10? Para você memorizar, tá? Você deve saber esse prazo, porque a Sebrae, a Sberbank pode cobrar, né, na sua prova aí, colocar 20 anos, 15, colocar eles gostam de valores, assim, de datas, essas coisas, entendeu? Por isso que é importante. E se você tiver alguma dúvida, gente, deixa aí pra mim nos comentários, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque eu deixo juntar mais comentários, mas eu separo um momento do meu dia, em 1 hora ali do meu dia, para responder todos os comentários de uma vez, tá? Então deixa aí a sua dúvida nos comentários. Agora em novembro também, no comecinho de novembro, vamos ter live dia 5 de novembro, falando de pensão por morte lá no Instagram, e vamos ter aqui no canal do YouTube live, né, ao vivo sobre pensão por morte, no qual você também vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então já marca essa data, dia 5 e dia 12 de novembro, que eu vou estar abrindo também a minha mentoria, caso você tenha interesse de ser meu aluno. Tenho 18 apostilas toda diagramada de todo o edital de técnico de seguro social, o último edital, todas as legislações, tudo ali certinho, mastigadinho, eu costumo falar, para facilitar o seu aprendizado, além de aulas gravadas e mentoria comigo, no qual eu pego na sua mão, te ajudo ali, tiro todas as suas dúvidas, faço esse acompanhamento individual por um preço super acessível. Então, acompanhe. Vamos voltar para o salário família. Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Então, tem trabalhador, por exemplo, trabalhador avulso, que às vezes ele não é mensal, ele não recebe mensalmente aqui. Então, para esse tipo de trabalhador, esse tipo de trabalho que ele prestou, se não for mensal, ali fala, será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Então, às vezes a questão pode trazer assim, com o primeiro pagamento relativo ao mês, para confundir a sua cabeça, mas é o último. Então, memorizar isso também. E o artigo 69 traz que o quê? Para o trabalhador avulso, o sindicato pode estar fazendo aí esse pagamento. Como assim? Ó, o salário família, devido ao trabalhador avulso, poderá, não é deverá, cuidado com essas palavras, tá? Poderá, deverá, que a banca gosta de trocar também para confundir e trazer aí o erro da questão. Então, o salário família poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo. A cota do salário família não será incorporada para qualquer efeito ao salário benefício. Então, recebia lá, trabalhava, aí se aposentou ou tá recebendo pensão por morte, aquela pessoa que gerou a pensão por morte, aquele trabalhador, aquele segurado que gerou a pensão por morte, o instituidor, ele recebia salário família, eu vou ter direito. Não, aqui fala, para qualquer efeito, o salário não incorpora ao salário ou benefício. A cota do salário família não será incorporada. Atenção a isso também. Agora, vamos para a instrução normativa, o que ela diz. Esses artigos ela da Lei 8.213 de 91. Agora, Instrução Normativa 128 de 2022, que é a Bíblia ali, a gente chama, do técnico do Seguro Social, que também está no seu edital, né, no edital de 2022, por isso que eu trago ela junto com as leis ali, principalmente no que é diferente, às vezes, da lei, para complementar o seu estudo. Artigo 362, também será devido ao salário família ao segurado em gozo dele. Então, se o segurado ele está recebendo auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, se ele está recebendo auxílio por incapacidade temporária, aí sim, tá? Ele terá direito ao salário família. É um benefício assim que é exceção, isso não é pensão, isso não é aposentadoria, é o auxílio por incapacidade temporária. Então, terá direito ao salário família o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária. Aposentadoria por incapacidade permanente, como a gente viu, o aposentado, lembra lá, por incapacidade permanente, aí sim, ele também tem direito ao salário família, se ele tiver um filho aí, né, até 14 anos, atender os requisitos, apresentar os documentos que a gente viu ali, que vai ver também, ou, tá, né, a adoção de uma criança.
Aposentadoria por idade rural e o demais aposentado desde que complete 65 anos ou mais de idade se homem ou 60 anos ou mais de idade se mulher, que é o rol das pessoas que podem receber o salário família. Então eles também, nesse caso, desse benefício, só para ficar mais claro, né, para você saber que também eles podem receber o salário família. Parágrafo 3º. Quando o pai e a mãe são empregados, inclusive o doméstico ou trabalhador avulso, ambos têm direito ao salário família. Então, digamos que o pai e a mãe, segurado de baixa renda, recebe aquele valor da portaria ministerial ali, aquele valor que eu falei pra vocês, se não me engano é 1.800, né, e pouquinho. Então, eles recebem até esse valor. O pai recebe, digamos, 1.800, a mãe recebe 1.700, 1.600. Então, os dois têm direito ao salário família? Sim, vai ser pago ao pai e vai ser pago à mãe, tá? Aos dois, porque os dois estão segurados, o filho, né, o filho de ambos, um é a mãe, o outro é o pai, daí eles também têm direito. Então, ambos, ó a palavra, ambos têm direito ao salário família. Aí você pode falar, Andressa, tá recebendo salário na maternidade, tem direito ao salário família? Vamos lá no parágrafo 8 da instrução normativa, o que que fala? O salário família, devido à segurada empregada e à trabalhadora avulsa, em gozo de salário maternidade, será pago pela empresa, condicionado à apresentação pela segurada da documentação. É claro, né? Aquelas documentação, aqueles requisitos em que está estabelecido, cumprido. Mas aqui, só para você saber, pode salário família e salário maternidade? Sim, mas é pago pela empresa, tá? O salário família será devido a partir do mês em que for apresentado ao INSS a documentação abaixo. Então, empregada, trabalhadora avulsa, vai apresentar para quem? Para a empresa vai apresentar para o INSS. Ou se for aposentado, a segurada mesmo apresenta ali para o INSS, tá? Só para deixar mais claro. Carteira de trabalho e previdência social. Então, a carteira de trabalho deve ser apresentada, certidão de nascimento do filho, caderneta de vacinação obrigatória ou equivalente quando o dependente contar com até 6 anos de idade. Então, até 6 anos de idade, essa caderneta de vacinação, que é aquela caderneta de vacina, ela é obrigatória. E o dependente maior de 14 anos, que ele é inválido, ele também tem direito ao salário família, tá? Desde que, olha lá, comprovação da invalidez a cargo de quem? Perícia Médica Federal. E esse termo agora na lei, tá? Que mudou, é Perícia Médica Federal, Perito Médico Federal. Isso foi até questionado no curso de formação, a Sebrasp cancelou algumas questões do primeiro curso de formação por causa desse termo aí que ela tinha usado... médico, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar aqui o nome, mas o nome correto é Perícia Médica Federal, Perito Médico Federal. Quando o dependente maior de 14 anos, comprovante de frequência à escola para os dependentes. Aqui a gente tem um marco temporal, tá? Porque mudou, antes 2020 era uma idade, depois 2020 é outra idade, na instrução normativa. A partir de 4 anos, em se tratando de requerimento posteriores a 1º de julho de 2020, data da publicação do decreto lá. E a partir de 7 anos para requerimentos de até 30 de junho de 2020. Então, antes de 2020, antes dessa data ali que eu falei pra você, que é junho de 2020, era a partir de 7 anos que apresentava frequência escola. Agora a gente sabe que mudou, a frequência escola hoje no Brasil começa aos 4 anos de idade. Então agora, após 2020, a partir dos 4 anos de idade já tem que apresentar essa frequência escola. Eles pedem um termo lá, tá? Da escola, a escola faz para poder apresentar para a empresa põe no INSS ou diretamente no INSS, dependendo de quem for requerer aí. Termo de tutela expedido pelo juiz competente em caso de menor tutelado. Documentos que comprovem a condição de enteado. Então tem que comprovar, não é assim, meu enteado, não. Documentos que comprovam a condição de enteado. Menor tutelado, termo de tutela. Comprovação de dependência econômica na forma do artigo 180 em caso de enteados e menores tutelados, como eu falei para você. Esses dois aí, menor tutelado e enteado, eles devem comprovar a dependência econômica. Termo de responsabilidade no qual o segurado se manterá a comunicar ao INSS qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito em caso de descumprimento de sanções penais e trabalhista. Então, esse é um termo, uma declaração que geralmente o próprio INSS fornece, que o segurado ali, ele vai
preencher, tá? E anexar o processo, se for de aposentadoria, né? E que tem direito ao salário família, ou ali a empresa. Então tem que ter esse termo, que é um termo de responsabilidade, que ele fala que qualquer fato que ele não tenha mais direito àquele benefício, ele deve o quê? Ele comprometerá a comunicar ao INSS. Daí, qualquer circunstância que ocorra que determine a perda do direito, ele tem que comunicar o INSS, tá bom? E no caso, eu falei pra você que se o pai recebe 1.700, a mãe 1.800, ou o contrário, que é até no limite lá fixado na portaria, os dois vão receber a cota do salário família, lembra? Porém, se eles forem divorciados, se haver abandono desse menor, com quem terá direito ao salário família? Aí o salário família vai ser pago para aquele que ficou ali com o sustento, que está cuidando do menor. Aí não paga para os dois, como a gente vai ver no parágrafo 1. Tendo havido divórcio, separação judicial de fato dos pais, ou em caso de abandono, legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Então, aquele que ficou ali com o sustento do menor, que está cuidando do menor, exceto se houver determinação judicial, aí vai para outra pessoa. Então, Andres vai para outra pessoa? Não. É exceção. Sempre, às vezes, eu vejo que vocês confundem a regra com a exceção. Por exemplo, o óbito na pensão por morte, o óbito do segurado, ocorreu o óbito do segurado. A invalidez do filho enteado, esse menor tutelado, a invalidez do filho do segurado, ela deve ter ocorrido antes do óbito do segurado. Então, esse filho tem que ter ficado inválido antes do óbito do segurado, para receber a pensão para o maior de 21 anos. Esse dia foi uma dúvida, tá? Por isso que eu tô trazendo aqui. Respondi para ele nos comentários, só esclarecendo melhor. Houve, então, o óbito aí do segurado, o filho é maior de 21 anos e ficou inválido. Ele vai poder receber a pensão? Sim, porque ele ficou inválido antes do óbito do segurado. Agora, se ele é maior de 21 anos e ele ficou inválido após o óbito do segurado, ele não vai ter direito à pensão. Eu peguei um caso essa semana que o perito médico federal fixou a invalidez dele 3 dias depois do óbito segurado, porque eu tenho que mandar para perícia, né? Vem para mim, o filho fala que é inválido ali nos campos adicionais, né? Escreve ali, né? Preenche lá que é inválido, então eu mando para perícia. E voltou isso. Eu tive que negar, porque é pós-óbito. Exceto, é a exceção, muito difícil às vezes não cair em prova. A exceção é o quê? O filho menor, ele tá recebendo pensão por morte, ele tá recebendo já, ele tem direito, é menor, tá recebendo, ele fica inválido durante o recebimento da pensão. Essa é a exceção. Ele ficou inválido após a morte do segurado, após o óbito, porém, ele já estava recebendo a pensão, ele vai receber mesmo após ele completar 21 anos. Essa é a exceção. Cuidado com a regra e com a exceção, porque às vezes vocês invertem. Regra é o principal. O que você mais tem que saber é a regra. Porém, é bom você saber a exceção se você quer passar aí entre o número de vagas, nos primeiros lugares e tudo mais. Só não pode trocar, inverter também. Agora vamos ver do empregado doméstico que eu falei pra vocês. Só precisa apresentar esse termo de responsabilidade, falando que se compromete, que qualquer fator que dê perda do direito, ele comunicar ao INSS e a certidão de nascimento do filho. Só isso ele precisa apresentar. Nada de atestado de vacinação, frequência à escola, nada disso. Olha lá. Para recebimento do salário família, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador, ou INSS, além de termo de responsabilidade, apenas, na própria lei está escrito apenas, a certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao enteado, menor tutelado, desde comprovada a dependência econômica. Reta, suspensão do salário família. Não para o segurado empregado doméstico, porque já vimos que a lei ali está favorecendo ele, mas o trabalhador avulso e o empregado pode suspender o salário família. Então, a manutenção do salário família está condicionada, exceto para o segurado empregado doméstico, sob pena de suspensão do pagamento, a apresentação anual, no mês de novembro, de caderneta de vacinação obrigatória dos filhos enteado ou menores tutelado até 6 anos de idade. Vamos ver, se isso é bem letra da lei, tem até esse mês de novembro, eu tenho que saber isso.
lê na semana da prova. Eu sei que é chatinho você decorar tudo isso, mas pode estar assim, exatamente assim na sua prova? Pode, porque é letra da lei. Semestral, nos meses de maio e novembro, de frequência escolar para os filhos, enteado ou menores tutelado, com mais de 4 anos de idade, no caso de requerimento posterior, é 1º de julho de 2020, como eu havia falado para vocês. Semestral, para os filhos enteados ou menores tutelados com mais de 7 anos, requerimento efetuado até 30 de junho de 2020. Então, essa haver suspensão se não entregar o que? Essa caderneta de vacinação obrigatória, aquela caderneta de vacina que as crianças têm. Então, se não entregar essa caderneta ou a frequência escolar, tá? Esses filhos aí menores, é suspenso o pagamento, suspenso o benefício. Você pode me perguntar, Andressa, como que é essa frequência escolar? Que jeito que é esse documento? Não importa, a lei só fala que é específico. Como assim? É legislação específica. Esse documento tem que ter conforme a legislação específica. Só isso que vai estar na tua prova. Não vai perguntar características deste documento, a não ser o que está aqui. Parágrafo 5º. A comprovação semestral, o atestado de vacina é anual, mas a comprovação escolar é semestral, será feita mediante a apresentação de documento emitido pela escola, na forma estabelecida em legislação específica. É o que, se tiver na sua prova, é o que vai estar na sua prova. Em nome do aluno, onde conste o registro de frequência regular, isso você tem que saber, que consta esse registro, né, de frequência regular ou de atestado de estabelecimento de ensino, a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Não é devido o salário família no período entre a suspensão da cota motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e a sua reativação, salvo se comprovada a frequência escolar regular no período. Se o aluno tiver falta, não está frequentando a escola nesse período ali, não vai ter direito, tá? Aí isso que tá falando aqui, não é devido o salário da família entre a suspensão e a cota motivada pela falta de comprovação da frequência escolar. Mas se for, se for comprovado que ele foi à escola esse período e tal, conseguir comprovar, aí vai ser reativado também esse período que ficou ali suspenso por causa dessa falta escolar, porque exige, né, a cada semestre, né, semestral, tem que apresentar esse atestado aí, né, de frequência escolar, assim como o de caderneta de vacina, que daí é anual. Vamos falar agora do parágrafo 7º e 8º. Se após a suspensão do pagamento do salário família, o segurado comprovar a vacinação do filho, ainda que fora do prazo, caberá o pagamento das cotas relativa ao período suspenso. Então, foi suspenso ali porque não comprovou a vacinação. Mesmo que fora do prazo, ele comprova depois, vai ter direito. O salário família corresponde ao mês de afastamento do trabalho. Será pago integralmente pela empresa, sindicato, órgão gestor de mão de obra, no caso do trabalhador avulso portuário, e pelo empregador doméstico, conforme o caso, e do mês de cessação do benefício pelo INSS, independente do número de dias trabalhado ou em benefício. Então, mês de cessação pelo INSS, isso que tá falando aqui também. É pago pela empresa, como a gente viu, mas exceto no caso de mês de cessação do benefício. Aqui também tá falando que as certidões de nascimento para o INSS, se o segurado for requerer, não precisa, digamos assim, porque é obrigação da empresa. Como assim, Andressa? Quando o salário família for pago pelo INSS, no caso de empregado, estamos falando de empregado, então presta atenção nisso. Não é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento do filho ou documentação relativa ao equiparado no ato do requerimento do benefício, uma vez que essa informação é de responsabilidade da empresa. Então, é de responsabilidade de quem? Da empresa, órgão gestor de mão de obra ou sindicato de trabalhadores avulso, devendo constar no atestado de afastamento. Exemplo aqui desse artigo seria se ele está recebendo auxílio por incapacidade temporária. Aí ele vai requerer o INSS, mas pago pela empresa, a empresa que tem que apresentar, né, essa documentação. No caso, está requerendo o auxílio por incapacidade temporária no INSS, mas a empresa deve ter já, né, apresentado essa certidão de nascimento do filho. Seria isso aqui, nesse caso aqui, tá?
Eu trouxe um quadro do artigo 364. Isso é importante, pode cair na sua prova, no curso de formação, deu até ali às vezes uma confusão, tava na apostila e tal, podia cair na prova, a gente decorou esse quadro, é importante. Esse aqui foi eu que fiz, tá? Do curso de formação é outro quadro, mas mais ou menos basicamente a mesma coisa, porque o artigo o mesmo, né? 364 da instrução normativa, que fala o quê? O direito ao salário família cessa automaticamente. O que seria automaticamente? Imediatamente. Cessa daquele período que tá falando ali. Esse quadro eu indico você a saber, a decorar, isso é importante. Pode ali você confundir. Como assim? Então, o direito ao salário família cessa automaticamente por morte do filho do enteado menor tutelado, a contar do mês seguinte ao do óbito. Então, se o filho menor de 14 anos morreu aqui, cessa, por exemplo, o filho morreu dia 20. Vai cessar o salário família dia 20? Não. No mês seguinte ao do óbito, a contar do mês seguinte ao do óbito. Então, não é imediatamente, é isso que tá falando aqui. É automaticamente a partir da data que tá falando aqui. Isso que é cessar imediatamente, automaticamente. Por morte do filho enteado, a contar do mês seguinte ao do óbito. Então, não é que geralmente os benefícios cessam na data do óbito. Está recebendo ali aposentadoria, morreu, está recebendo ali pensão por morte, cessa na data do óbito, tá? O benefício. Porém, aqui não, e daí pode haver essa confusão. Outra coisa, quando o filho, o enteado ou menor tutelado completar 14 anos de idade, salvo ser inválido, a contar do mês seguinte à data de aniversário. Então, faço aniversário em janeiro, qual o próximo que vai cessar o salário família? No próximo mês, fevereiro, março, no próximo mês, abril. É isso que tá falando aqui. Então, quando o filho enteado menor tutelado completar 14 anos de idade, salvo inválido, a contar do mês seguinte, sempre, mês seguinte, a data do óbito, mês seguinte, a data do aniversário, mês seguinte, fixar, mês seguinte, pela recuperação da capacidade do filho do enteado do menor tutelado, inválido, a contar do mês seguinte, a cessação da incapacidade. Então, tá inválido, tá incapaz, mês seguinte, a incapacidade, mês seguinte, a invalidez, mês seguinte, tá? Sempre lembra. A completar 14 anos, mês seguinte, do óbito do aí, mês seguinte, e a da invalidez, incapacidade, mês seguinte. Porém, ele cessa imediatamente, automaticamente, se o segurado ficar desempregado. No momento que ele mais precisa estar desempregado, ficou desempregado da data do desemprego, parou ali a contribuição no sistema daquela data em diante, não é do mês seguinte. Então, cuidado com isso, atenção com isso, porque pode ser uma pegadinha. Quando ocorre pelo desemprego do segurado no mês seguinte? Não, só nessa hipótese aqui, somente nessa hipótese, que é imediatamente, automaticamente. Cuidado com isso, porque é uma boa para você cair nessa pegadinha. A gente viu que o segurado, ele preenche, né, um termo de responsabilidade que ele compromete a comunicar qualquer perda do direito ali ao salário família. Aqui o parágrafo único fala o seguinte: a falta de comunicação oportuna, de fato, que implique em cessação do salário família, bem como a prática pelo empregado, doméstico, fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o INSS a descontar dos pagamentos das cotas devidas com relação aos outros filhos. Então, filho, sei lá, completou idade ou geralmente se completar idade está no sistema de acesso automaticamente. Mas, sei lá, ele não avisou algum fato ali que poderia, o filho era inválido, parou de ser inválido. Isso não tem como comunicar, né? E o INSS descobre. Aí vai descontar, né? Automaticamente isso é descontado do quê? Dos outros filhos. Ou na falta deles, na renda mensal do benefício. Se ele estiver recebendo um outro benefício também do INSS, faz-se desconto de outro benefício, tá autorizando porque tem aquele termo lá de compromisso, lembra? É isso que tá falando aqui. O valor das cotas indevidamente recebida, sem prejuízo, é claro, das sanções penais cabíveis, porque a gente sempre, às vezes até lá, né, artigo do Código Penal fala, sabe, se que falsificação, tá, não sei o que, não pode emitir em documento público e vários outros, a gente coloca aí para o segurado, beneficiário, principalmente do BPC-LOA, que eles mentem muito. São casados, aí declara separação de fato no CAD único lá, que é o cadastro do governo, cadastro único do governo federal, eles declaram separação de fato e depois vêm requerer para receber o BPC-LOAS, né, o benefício de prestação
continuada da assistência social. Aí depois eles vêm requerer a pensão por morte. Aí eu não aceito aquela certidão de casamento. A certidão de casamento é tornada sem efeito, é nula, né? Como a gente já estudou na pensão por morte. E acontece muito isso. As pessoas mentem bastante, então a gente ali é treinado para sempre olhar qual é a data do óbito, data do fato gerador, prestar atenção nos mínimos detalhes, tá certinho, quais os documentos, mandou os documentos certinho e tudo mais. A gente é treinado, a gente tem os olhos aguçados para esse tipo de situação, né? Porque o segurado ele tem que comprovar ali o que a legislação pede, ele tem esse termo de compromisso, ele tem que anexar, declaração que recebe, por exemplo, aposentadoria ou pensão de outro regime, que é do regime próprio, por exemplo, tem que ter essa declaração. Se ele não responder lá nos campos adicionais, também mandamos essa declaração, e várias outras coisas que é observado no ato ali da análise do processo, que quando você estiver aqui no meu lugar, sendo técnico do Seguro Social, você também vai analisar. Mas se você não é inscrito, não custa nada, faça o bem, se inscreva no canal, deixe aí sua dúvida, seu comentário, se gostou, feedback do vídeo, ajude aí na divulgação, faça o bem, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que também estão estudando para concurso público e me acompanhe lá no Instagram, vamos ficar mais perto. E não esqueça que vamos ter live no dia 5 de novembro e 12 de novembro. Espero você. Beijão!